Olá, tudo bem com você? Venha assistir a live Tenricast do mês de junho. O tema será a mesquinhez, uma das 8 poeiras espirituais. No momento Doutrina, teremos o condutor Roberto Watanabe. Em próximos eventos, vamos conhecer um pouco como será a Assembleia Conjunta Comemorativa da Associação Feminina e da Associação dos Moços da Tenrikyo do Brasil. No bloco Fatos e Ações, vamos atualizar as informações da tragédia do Rio Grande do Sul. Em História de um Yōboku, conheceremos Marco Antônio Molitor. Ele é condutor da Casa de Divulgação Alegria, filiada à Igreja Tenrikyo Meihakuichi, em Diadema. No Momento Reflexão, conversaremos com os nossos convidados sobre o tema deste mês, a mesquinhez, uma das 8 poeiras espirituais. E participe do nosso chat. Mande suas perguntas, suas dúvidas e comentários. Tenricast. É daqui a pouquinho, não sai daí. Olá, boa noite. Espero que esteja tudo bem com você, com a sua família. Estamos começando mais uma live Tenricast do mês de junho. E o tema desta live é a mesquinhez, uma das 8 poeiras espirituais. Eu sou Júlia Shiroiwa, fiel da Igreja Tenrikyo de Londrina. Boa noite. Boa noite a todos. É muito bom estar aqui com vocês novamente, Tenricast de junho. Eu sou Paulo Harukondo, condutor da Igreja Tenrikyo Seiki do Brasil. Obrigado. Olá, boa noite. Eu sou Regina Kikotake, condutora da Casa de Divulgação Tane, filiada à Igreja Piratininga. Boa noite, pessoal. Boa noite, Júlia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Regina. Boa noite, Paulo. Boa noite também aos nossos convidados. Então, como sempre, antes de começarmos a live, gostaríamos de confirmar se todos os participantes concordam que as imagens sejam veiculadas nas redes sociais. Todos estão de acordo? Então, podemos começar. Nosso convidado, Roberto Watanabe, condutor da Igreja Tenrikyo Nipako. Tudo bem, Kaito-san? Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Júlia, Regina? Boa noite a todos. Hoje o tema é mesquinhez, né? Lembrando que Sensei Roberto, o professor Roberto, sempre recorre às escrituras oficiais da Tenrikyo. Obrigado, Roberto. Obrigado. Hoje, então, como disse o Paulo, o tema é a poeira da mesquinhez. Ela faz parte das 8 poeiras espirituais que estão no nosso ensinamento. Então, a mesquinhez é poupar ou dar relutantemente o préstimo espiritual e físico, relutar em pagar o que se deve ou o devido custo, faltar ao dever que lhe compete ou pode cumprir em benefício dos próximos, do mundo e do caminho, relutar em devolver o que tomou emprestado, desejar levar uma vida cômoda deixando duras tarefas aos outros e os demais usos espirituais relutantes de oferecer algo ou serviço, os quais contrariam a razão celeste. Essa é a definição da poeira da mesquinhez. Dizem que as 8 poeiras estão ordenadas a começar pela gradação mais leve. Na ordem de apresentação, a mesquinhez é a primeira poeira da lista, e trata-se do uso espiritual de não abrir mão das coisas que possui
e de não fazer o que pode fazer. Se disser que é leve, até pode parecer leve, mas é fácil de ser acumulada por quem quer que seja. O que significa poupar ou dar relutantemente o préstimo espiritual ou físico. Muitas vezes passamos pelas pessoas, até mesmo conhecidas, e deixamos de cumprimentá-las com um bom dia, boa tarde ou boa noite, simplesmente por estarmos apressados, por estarmos cansados ou até mesmo por preguiça, né? Há pessoas que até desviam o olhar ou desviam até a rota para não precisar cumprimentar. Muitas vezes também deixamos de falar palavras de gentileza e gratidão, como com licença, por favor, perdão, desculpe, obrigado. Isso também é a atitude de mesquinhar as palavras. Assim, pode-se perceber quão numerosos são os casos de acumular a poeira da mesquinhez no nosso dia a dia. Oyasama ensinou que é melhor tomar a iniciativa de cumprimentar a partir de si, mesmo que a outra pessoa seja mais jovem, que seja um subordinado. Isso serve também para as pessoas da mesma família. Ela dizia que existe uma grande diferença no acúmulo de virtude entre a pessoa que cumprimenta voluntariamente e a pessoa que recebe o cumprimento dos outros. Poupar préstimos físicos, ou seja, os trabalhos do corpo, é ser preguiçoso e vagabundo. Um exemplo disso é jogar o lixo na rua, poupando esforço ou préstimo em levar até a lixeira. É a preguiça de levar para casa. Isso é o que suja as cidades, principalmente as cidades grandes. Ainda, algo que é muito comum hoje em dia, como usar o carro para comprar um pão na padaria, na esquina, também é um exemplo de poupança de esforço físico, não é mesmo? Pode-se dizer que, em casa, largar o prato na mesa, do jeito que ficou depois de comer, também é poupar um esforço físico. Deve-se levar até a pia e melhor ainda será se lavar pessoalmente. Se chegar ao ponto de lavar voluntariamente os pratos e a louça dos outros, deixará de acumular a poeira e passará a acumular virtude. Pagar impostos é uma obrigação de todos os cidadãos, mas muitos relutam em pagá-los. Dizem que economizar em impostos não é ilegal, e existe até consultorias tributárias especializadas em achar brechas na lei para reduzir os impostos a pagar, mas creio que há um limite para isso. O caso extremo é a sonegação, que é crime e deve ser evitada. Certamente é importante ter a disposição de pagar o que se deve pagar. O devido custo se refere às coisas que se comprometeu a pagar, como, por exemplo, as mensalidades, as contribuições e até mesmo as doações. A demora ou a relutância em pagar tais compromissos é considerada poeira. Há pessoas que deixam de cumprir com os deveres e as responsabilidades que lhe competem e devem ser cumpridas. Por exemplo, muitas pessoas se voluntariam e assumem responsabilidades em prol de um grupo ou de uma comunidade, como, por exemplo, a igreja, o bairro ou a escola, mas há pessoas que estão sempre fugindo de tais encargos. Mesmo que não se chegue a se oferecer voluntariamente, se é um encargo em rodízio que alguém deve fazer, pelo menos não se deve fugir dessa responsabilidade. É importante que haja o sentimento de aceitar aquilo que lhe foi solicitado. Existem também pessoas que relutam em devolver aquilo que tomou emprestado. Quem toma algo emprestado, seja dinheiro, ferramenta, livro, CD, qualquer objeto, deve ter o pensamento de devolver o mais cedo possível,
E acrescentar a isso o sentimento de agradecimento, falar um obrigado, falar palavras de gratidão. Ainda, na posição contrária, há pessoas que relutam em dar ou mesmo emprestar as coisas às outras pessoas, mesmo possuindo-as de sobra. Tomando como exemplo a vida modelo de Esama, em que ela concedia as coisas mesmo estando em uma situação de penúria, na profunda pobreza, é de se desejar que todos nós tenhamos o espírito de emprestar a nossa força e dividir o que temos com as outras pessoas. Sobre levar uma vida cômoda, deixando duras tarefas aos outros, qualquer pessoa tem a tendência de evitar, na medida do possível, tarefas desgostosas, sujas e cansativas, desejando que outras pessoas as façam. No Japão, existe a expressão 3K. São as iniciais das palavras Kitsui, Kitanai e Kiken, que se referem a serviços que as pessoas queriam evitar, ou seja, serviços pesados, Kitsui, serviços sujos, Kitanai, e serviços perigosos, Kiken. Por isso, em todos os lugares havia falta de mão de obra para esse tipo de trabalho, e a realidade é que houve a necessidade de contratar decassegue vindo de outros países estrangeiros. É ensinado que relutar em oferecer algo ou préstimo não corresponde à razão celeste. Oyasama ensinou usando um trocadilho em japonês que trabalhar é proporcionar conforto às pessoas ao nosso redor. Quando deixamos de fazer algo que está ao nosso alcance em prol das outras pessoas, quando deixamos de compartilhar algo que podemos oferecer às outras pessoas, isso não corresponde à razão celeste, ou seja, não está de acordo com a intenção de Deus Pai, com o objetivo da vida plena de alegria e felicidade. No japonês, nós temos a palavra mottainai, que expressa a pena ou o pesar no ato de desperdiçar ou de jogar fora objetos ainda utilizáveis. Em certas situações, pode até parecer mesquinhez, porque parece que a pessoa não quer gastar para substituir algo que está gasto, obsoleto ou velho. Mas essa atitude não é considerada poeira. Trata-se de dar a devida importância a todas as coisas, valorizando as providências de Deus Pares que tornaram possível produzir aquele bem. A diferença entre o sentimento de pena pelo desperdício, mottainai, e o espírito de mesquinhez está no fato de ser ou não autocentrado, ou seja, de ser algo voltado somente a si mesmo ou não. A postura de Oyasama, de dar o devido valor a todas as coisas, pode ser vista em vários episódios da minuta da vida de Oyasama, como nas palavras que ela disse: cuide para não fazer uma pessoa se sentir inútil. Não desperdice nem mesmo uma folha de verdura. Mesmo as sobras a nutrirão. Isso não é miséria. Tenha muito zelo com todas as coisas. Utilize-as bem, valorizando-as. Todas as coisas são concedidas por Deus. Por hoje é só. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Roberto, condutor. Eu ainda bem que está gravado, né? As coisas aqui vai ficar gravado para as pessoas que ouviram, né? Poder ouvir várias vezes, porque apesar da mesquinhez, assim, só parecer que uma atitude de ser pão duro, mas esses exemplos que você deu, né? Realmente assim faz a gente. Bom, eu anotei aqui, acho que tem quase todas eu tenho, eu tenho essa poeira. Então, apesar de a gente estar aqui no caminho, faz muito tempo, apesar de a gente ler sobre oito poeiras,
Sempre tem novidade, hein? Obrigado, Sensei. Obrigado, Obrigado. professor Roberto. Muito obrigado. Não é, Júlia? Obrigada, Caitiação, Roberto. Obrigado. Eu concordo totalmente com você, Paulo. Nossa, enquanto o Caitiação ia falando, a gente aqui nos bastidores só escutando e dava risada, risada assim, no sentido de refletir, puxa, é, essa ação, né, da poeira da mesquinhez eu também faço, esse também já aconteceu, né? Então, realmente é uma poeira que é fácil, né? Se a gente É não, fácil de a gente não acumular, tomar né? cuidado, se a gente não refletir, a gente comete, né, ou tem essa poeira aí no nosso dia a dia, depois a gente acaba refletindo, nossa, mas por que que, né, eu não cumprimentei tal pessoa, né? Porque não custa nada, né, falar um bom dia, um olá, um obrigado, talvez assim até por cerimônia, né, quando o Caetano falou que essa iniciativa de você cumprimentar alguém, independente, né, do nível, do cargo, às vezes com autoridades a gente faz uma cerimônia, né, mas talvez não seja cerimônia, está sendo uma Uhum. mesquinhez assim de não tomar a iniciativa de ir lá, né, cumprimentar aquela pessoa, fica esperando, né? Eu acho que a É, mesquinhez tem um pouco da assim, não quer fazer as coisas, né? Fica esperando, né? Então, por exemplo, devolver as coisas emprestadas. Eu lembro que tem um reverendo que uma vez numa palestra ele disse que dependendo da pessoa que a gente empresta, para quem a gente empresta o livro, a gente sabe que nunca mais vai ver o livro, né? A pessoa se esquece de devolver. E tem outras pessoas que, nossa, a gente empresta o livro e quando essa pessoa devolve, devolve até encapado, né? Com uma capa, né? é, Então, olha a diferença, né? Além de isso é devolver, verdade. tem essa consideração, essa gentileza de agradecer, retribuindo e ainda colocando uma capa no livro, né? Então, realmente é uma poeira que faz a gente refletir bastante, né? E aí, sobre, né, várias situações de relutar, né, é sempre a palavra, né, relutar em cumprimento, em fazer algum empréstimo físico, espiritual, relutar em devolver, em pagar aquilo que deve, cumprir, né. Aí do relutar do préstimo espiritual, uma reflexão que eu fiz é em relação a nós, né, que somos já iobocos, né, como estamos utilizando o dom do Sasuke, né? Porque Isso. às vezes a gente, por, entre aspas, ou vergonha, né, por alguma situação, a gente poderia oferecer o Sasuke para a pessoa e a gente às vezes fica esperando a pessoa pedir, né? Pedir no Verdade. sentido assim, principalmente quando é alguém que ainda não é do ensinamento, a gente fica com aquele receio, né? Certo. E aí acho que eu fiz uma reflexão, falei assim, nossa, mas será que também não seria uma mesquinhez, né? A gente não ofereceu ao Sasuke, né? É É, a um gente dom que a deve gente tentar recebeu, oferecer, pelo menos, né? exatamente, né? E não ficar esperando a pessoa pedir, né? Ou falar, ai, pode fazer para mim, né? Então, realmente, a gente tem que ficar sempre refletindo, né? E as poeiras, acho que eu estava lendo num livro que, como se fossem pistas, né? No nosso dia a Isso. dia, que nos ajudam aí a refletir e a tentar melhorar, né? Mas não é fácil, não, né? Obrigada, Katia-san. Obrigada. E você aqui, o que que você pensou aí de tudo que o Katia-san falou? Na verdade, eu vou interromper um pouquinho aqui, porque a gente tem uma Ah, tem uma. ligação direta de Odibá.